Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se existisse uma técnica capaz de acessar diretamente o subconsciente e começar a transformar a forma como sua realidade se organiza ao seu redor? Uma prática simples, ensinada há décadas, mas que ainda hoje continua sendo ignorada pela maioria das pessoas que estudam manifestação da realidade. Poder da mente, riqueza e abundância. Essa é exatamente a pergunta que começa a surgir quando mergulhamos mais profundamente nos ensinamentos de Joseph Murphy. Ao longo de suas palestras, livros e estudos sobre a mente humana, Murphy repetia muitas vezes uma ideia que parecia simples, mas carregava uma profundidade extraordinária. Ele dizia que a mente humana não é apenas um lugar onde pensamentos aparecem e desaparecem. A mente é um campo criador, um espaço onde ideias, emoções e imagens mentais começam a moldar a experiência da vida. E para explicar como esse processo acontece, ele ensinava uma prática muito específica que considerava essencial para quem deseja compreender o verdadeiro poder da mente subconsciente. Muitas pessoas que leram O Poder do Subconsciente passaram pelos capítulos do livro sem perceber que essa técnica era, na verdade, o coração de todo o ensinamento. Murphy falava sobre ela de maneira natural, quase silenciosa, como se estivesse revelando algo que sempre esteve disponível para qualquer pessoa disposta a observar com atenção. Ele chamava essa prática de oração científica. Mas quando ouvimos a palavra oração, muitas vezes nossa mente imediatamente associa isso à religião, rituais tradicionais ou pedidos feitos a uma força externa. No entanto, a forma como Joseph Murphy utilizava esse termo era completamente diferente. Para ele, oração não era uma súplica e nem um pedido desesperado para que algo acontecesse. Também não era uma tentativa de convencer o universo a mudar circunstâncias externas. Na visão de Murphy, oração científica era um processo mental extremamente preciso, um método consciente de comunicação entre dois níveis profundos da mente. De um lado está a mente consciente, a parte racional que analisa, escolhe ideias, interpreta o mundo e decide em quais pensamentos irá concentrar sua atenção. Do outro lado está o subconsciente, o nível mais profundo da mente, onde crenças, emoções repetidas e impressões mentais formam programas internos que influenciam comportamentos, percepções e até oportunidades. Quando esses dois níveis trabalham de forma desorganizada, a mente vive em conflito. Pensamentos de prosperidade podem surgir por alguns instantes, mas logo são substituídos por dúvidas, medo ou escassez. A mente consciente deseja mudança, mas o subconsciente continua operando antigos padrões de limitação. Murphy dizia que é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem de compreender o verdadeiro poder da consciência criadora. Elas acreditam que manifestação da realidade, riqueza e abundância são conceitos abstratos ou apenas ideias motivacionais. Porém, quando a mente consciente aprende a comunicar uma ideia clara e emocionalmente carregada ao subconsciente, algo começa a se reorganizar internamente. Pensamentos deixam de ser apenas pensamentos. Eles se transformam em impressões mentais profundas. E essas impressões passam gradualmente a influenciar decisões, percepções e comportamentos. É nesse momento que a relação entre pensamento e realidade começa a revelar uma dinâmica muito mais poderosa do que a maioria das pessoas imagina. Mas para compreender por que essa técnica funciona e por que Joseph Murphy considerava a oração científica uma das ferramentas mais poderosas para a transformação mental, precisamos primeiro entender algo fundamental sobre o funcionamento da mente. Precisamos observar como o subconsciente reage quando uma ideia é aceita não apenas como um pensamento passageiro, mas como uma verdade emocionalmente sentida. Para compreender profundamente o que Joseph Murphy queria dizer com oração científica, precisamos primeiro deixar de lado a ideia tradicional que muitas pessoas carregam sobre oração. Na visão de Joseph Murphy, orar não significava implorar por algo distante ou esperar passivamente por uma intervenção externa. Para ele, oração era um processo mental extremamente preciso, uma forma consciente de direcionar a própria mente para influenciar a realidade. Murphy explicava que a oração científica é, essencialmente, a interação harmoniosa entre dois níveis da mente.
De um lado está a mente consciente, a parte racional que pensa, analisa e escolhe os pensamentos que deseja alimentar. Do outro lado está o subconsciente, um nível muito mais profundo, onde crenças, emoções repetidas e imagens mentais se transformam em programas internos, capazes de moldar comportamentos, percepções e até oportunidades que surgem ao longo da vida. Segundo Murphy, quando a mente consciente escolhe uma ideia e a sustenta com convicção, imaginação e emoção, essa ideia começa gradualmente a penetrar no subconsciente. E quando o subconsciente aceita uma ideia como verdadeira, ele trabalha silenciosamente para organizar pensamentos, atitudes e interpretações da realidade de forma alinhada com essa nova impressão mental. Esse é um ponto fundamental dentro dos ensinamentos apresentados em O Poder do Subconsciente. Murphy afirmava que o subconsciente funciona como um solo fértil que responde fielmente às sementes que são plantadas nele. Ele não discute, não julga e não questiona se a ideia é boa ou ruim. Ele simplesmente aceita aquilo que é repetido com intensidade emocional e começa a reproduzir esse padrão na experiência da vida. E aqui existe algo extremamente revelador. Murphy dizia que esse processo já está acontecendo dentro de cada pessoa a todo momento, mesmo quando ninguém percebe. A maioria das pessoas, mesmo sem saber, pratica uma espécie de oração inconsciente. Elas repetem mentalmente preocupações, cultivam imagens de fracasso, reforçam pensamentos de escassez e alimentam sentimentos de insegurança. Com o tempo, essas impressões mentais se tornam crenças profundas que passam a influenciar decisões, comportamentos e até a maneira como as oportunidades são percebidas. Por isso, Murphy ensinava que aprender a usar a oração científica de forma consciente é uma das formas mais poderosas de iniciar uma verdadeira transformação mental. Quando alguém passa a direcionar a mente para ideias de prosperidade, saúde, abundância e realização, começa a plantar novas sementes no campo do subconsciente. Essas ideias, repetidas com emoção e clareza, começam a criar novas impressões internas. Aos poucos, a pessoa passa a perceber o mundo de forma diferente. Sua mentalidade de riqueza se fortalece. Seu estado mental de abundância começa a substituir antigos padrões de limitação e a relação entre pensamento e realidade se torna cada vez mais evidente. O poder da consciência começa a atuar de maneira mais clara dentro da própria experiência. E Murphy gostava de enfatizar algo importante quando explicava esse princípio. Ele dizia que essa dinâmica não era apenas uma teoria espiritual ou filosófica. Ao longo de décadas, ensinando esses princípios, ele reuniu inúmeros relatos de pessoas comuns que aplicaram a oração científica e começaram a perceber mudanças reais em suas vidas. Histórias que mostram como a mente, quando direcionada corretamente, pode influenciar caminhos que antes pareciam completamente bloqueados. E é exatamente nesse ponto que algumas dessas histórias começam a revelar algo ainda mais interessante. Se enquanto você ouve essas ideias, algo começa a fazer sentido dentro de você, talvez seja porque, em algum nível, todos nós já sentimos que existe um poder maior dentro da própria mente. Um potencial silencioso que muitas vezes passa despercebido no meio da rotina, mas que pode transformar completamente a forma como enxergamos nossa realidade. E se esse conteúdo está despertando essa reflexão em você, existe uma forma simples de ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas que também estão buscando compreender o poder do subconsciente e iniciar uma verdadeira transformação mental. Então, deixe o seu like neste vídeo. Esse pequeno gesto envia um sinal importante para o algoritmo do YouTube de que este conteúdo tem valor e pode ser recomendado para outras pessoas que também estão interessadas em consciência, manifestação da realidade, riqueza e abundância. E se você deseja continuar explorando os ensinamentos profundos de Joseph Murphy e descobrir como aplicar esses princípios no seu dia a dia, aproveite este momento para se inscrever no canal Transformamente e ativar as notificações. Agora, respire fundo e continue comigo, porque algumas histórias reais começam a mostrar como esses princípios foram aplicados na prática por pessoas comuns. Ao longo de décadas ensinando sobre o poder da mente, Joseph Murphy gostava de compartilhar histórias que iam muito além de teorias. Ele acreditava que quando uma ideia espiritual ou mental é verdadeira,
ela precisa ser capaz de transformar vidas reais. Por isso, em muitas de suas palestras, Murphy relatava experiências de pessoas comuns que aplicaram conscientemente a oração científica e começaram a perceber mudanças profundas na vida. Uma dessas histórias envolvia um homem que havia passado anos enfrentando dificuldades financeiras. Ele trabalhava duro, mas dentro de sua mente existia um padrão silencioso de preocupação constante. Todos os dias ele repetia pensamentos de medo, insegurança e escassez. Mesmo quando oportunidades surgiam, ele já esperava que algo desse errado. Esse tipo de mentalidade, segundo Murphy, cria uma impressão profunda no subconsciente e começa a influenciar a maneira como a realidade é percebida. Em determinado momento, esse homem entrou em contato com os ensinamentos sobre o poder da mente subconsciente e decidiu experimentar algo diferente. Em vez de alimentar pensamentos de preocupação antes de dormir, ele começou a praticar a oração científica diariamente. Todas as noites, em silêncio, ele imaginava com clareza a sensação de estabilidade financeira. Visualizava sua vida organizada, sentia gratidão como se a prosperidade já estivesse presente e permitia que essa emoção preenchesse sua mente por alguns minutos. No início parecia apenas um exercício simples de imaginação, mas após algumas semanas algo curioso começou a acontecer dentro dele. Sua percepção começou a mudar. Situações que antes pareciam impossíveis passaram a ser vistas com mais clareza. Ele começou a perceber oportunidades que antes ignorava completamente. Pequenas decisões começaram a ser tomadas com mais confiança e menos medo. Pouco a pouco, sua relação com o dinheiro começou a se transformar. Murphy explicava que o subconsciente não cria milagres instantâneos do nada, mas ele reorganiza comportamentos internos, percepções e atitudes. Quando a mente começa a operar em um estado mental de abundância, novas possibilidades começam a surgir naturalmente. Outra história frequentemente mencionada por Murphy envolvia uma mulher que sofria com ansiedade constante. Seus pensamentos estavam sempre voltados para preocupações futuras. Mesmo quando tudo estava aparentemente bem, ela sentia uma tensão interna difícil de explicar. Esse estado mental repetido durante anos havia criado um padrão profundo no subconsciente. Ao aprender sobre oração científica, ela decidiu direcionar sua prática para algo simples: apenas sentir paz interior. Todas as noites, ela relaxava o corpo, respirava profundamente e começava a imaginar uma sensação de calma se espalhando por toda a sua mente. Em vez de lutar contra a ansiedade, ela passava alguns minutos sentindo harmonia, tranquilidade e equilíbrio emocional. Com o passar do tempo, algo começou a mudar em seu estado interno. Aquela tensão constante foi gradualmente diminuindo. Murphy dizia que quando o subconsciente aceita uma nova ideia de paz, ele começa a substituir automaticamente antigos padrões de tensão e medo. Essas histórias não eram apresentadas como milagres isolados, mas como exemplos do funcionamento natural da mente, quando novas impressões mentais são plantadas com emoção e repetição. E era exatamente por isso que Murphy insistia em algo muito importante. A verdadeira força dessa técnica não estava em sua complexidade, mas na sua simplicidade. Porque, segundo ele, qualquer pessoa poderia aprender a aplicar esse princípio de forma prática no próprio dia a dia. E foi justamente para tornar isso acessível que ele ensinou um método extremamente simples e que qualquer pessoa pode começar a praticar agora mesmo. Depois de compartilhar tantas histórias e observar ao longo de décadas como a mente humana responde às impressões profundas do subconsciente, Joseph Murphy começou a perceber algo interessante. As pessoas não precisavam de métodos complicados para iniciar uma transformação mental. Na verdade, quanto mais simples fosse a prática, maior era a chance de ela ser aplicada com consistência. Foi por isso que ele ensinava a oração científica como um processo muito claro, quase como um pequeno ritual mental que qualquer pessoa poderia realizar em poucos minutos do seu dia. Tudo começa com algo extremamente simples: parar e relaxar. Murphy explicava que o primeiro passo para acessar o poder da mente subconsciente é permitir que o corpo e a mente consciente desacelerem. Quando a mente está agitada, cheia de preocupações e estímulos externos, ela permanece em estado crítico, analisando e questionando cada pensamento. Nesse estado, novas ideias têm dificuldade para penetrar profundamente. Por isso, ele orientava seus alunos a começarem
apenas respirando lentamente, permitindo que o corpo relaxe, soltando as tensões acumuladas ao longo do dia. À medida que o corpo relaxa, a mente consciente naturalmente diminui sua atividade e surge um estado mais receptivo, quase como um silêncio interior, onde o subconsciente se torna mais acessível. Com a mente mais tranquila, o próximo passo é definir com clareza aquilo que você deseja experimentar em sua realidade. Murphy dizia que o subconsciente responde melhor quando a ideia é simples e bem definida. Pode ser prosperidade financeira, harmonia nos relacionamentos, saúde no corpo ou clareza em alguma decisão importante da vida. O ponto essencial é escolher um objetivo que represente algo significativo para você, algo que realmente desperte emoção dentro da sua mente. Depois que essa ideia está clara, entra um dos elementos mais importantes da oração científica. Em vez de pedir que algo aconteça no futuro, Murphy ensinava a afirmar mentalmente essa realidade como se ela já estivesse presente. Essa mudança de perspectiva é poderosa. Quando a mente consciente afirma uma ideia como realidade atual, o subconsciente começa a registrá-la como uma impressão mais forte. Em vez de imaginar um desejo distante, você começa a sentir a experiência como algo que já faz parte da sua vida. É nesse momento que entra o quarto elemento do processo, a emoção. Murphy repetia muitas vezes que a emoção é a linguagem do subconsciente. Quando uma ideia é acompanhada por sentimentos genuínos de gratidão, alegria ou harmonia, ela deixa de ser apenas um pensamento racional e passa a se tornar uma impressão viva na mente profunda. Sentir gratidão como se o objetivo já estivesse realizado é uma forma de alinhar pensamento e emoção, permitindo que o estado mental de abundância comece a substituir antigos padrões de escassez ou preocupação. Depois de alguns instantes nesse estado emocional, Murphy orientava algo que muitas pessoas consideram o passo mais desafiador: o soltar. Depois de plantar a ideia no subconsciente, o melhor caminho é confiar no processo. Não ficar tentando controlar cada detalhe do resultado. Não alimentar ansiedade sobre quando ou como as coisas vão acontecer. Apenas permitir que a mente profunda faça o seu trabalho silencioso, reorganizando percepções, decisões e oportunidades ao longo do tempo. E foi exatamente para ajudar seus alunos a integrar todos esses passos de forma prática que Murphy ensinava um pequeno ritual mental que poderia ser realizado em apenas alguns minutos. Um exercício simples que, quando repetido diariamente, começava gradualmente a reprogramar o subconsciente. Agora que entendemos como funciona a oração científica ensinada por Joseph Murphy, chegou o momento de transformar esse conhecimento em uma experiência prática. Murphy acreditava que o verdadeiro poder da mente não se revela apenas através da leitura ou da teoria, mas através da prática consciente. Por isso ele ensinava um ritual simples que qualquer pessoa poderia aplicar diariamente para começar a influenciar o próprio subconsciente. Esse exercício pode ser feito em cerca de 3 minutos, de preferência em um momento de silêncio, quando o corpo e a mente já começam a desacelerar. Agora atenção, que vamos iniciar a prática. Comece fechando os olhos lentamente. Respire fundo algumas vezes e permita que o ar entre e saia de forma natural. À medida que a respiração se acalma, permita que os músculos do corpo relaxem, soltando as tensões acumuladas ao longo do dia. Se for preciso, vá pausando o vídeo. Quando sentir que a mente está mais tranquila, traga para dentro da sua imaginação uma imagem clara da realidade que você deseja viver. Não pense nisso como um desejo distante. Imagine como se essa experiência já estivesse acontecendo agora. Veja a cena com detalhes, como se você estivesse realmente dentro desse momento. Talvez seja uma vida com mais prosperidade, estabilidade financeira, saúde ou harmonia interior. Observe o ambiente, perceba as sensações e permita que a emoção dessa realidade comece a surgir naturalmente dentro de você. Murphy dizia que esse é o momento mais importante do processo. Quando a emoção se conecta com a imagem mental, nosso subconsciente começa a registrar essa experiência como uma impressão verdadeira. Sinta gratidão por alguns instantes, como se aquilo que você deseja já fosse parte da sua vida. Permaneça nesse estado por alguns momentos, permitindo que essa sensação se torne real dentro da sua mente. Depois,
Apenas relaxe novamente e permita que essa imagem permaneça no subconsciente, sem esforço, sem ansiedade. Murphy ensinava que quando esse ritual é repetido diariamente, o subconsciente começa gradualmente a registrar essa nova realidade como uma possibilidade concreta. Com o tempo, essa nova impressão mental começa a influenciar pensamentos, decisões e percepções de uma forma muito natural. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem quando começam a praticar essa técnica. Um pequeno erro mental que pode acelerar ou bloquear completamente o efeito da oração científica. E é exatamente esse ponto que vamos revelar no próximo episódio. Agora eu quero te convidar a participar dessa experiência. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase ritual: minha mente cria minha realidade. Esse pequeno ato reforça a intenção consciente de iniciar uma nova transformação mental. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos e compartilhe este vídeo com alguém que também está buscando compreender o poder mental. E aproveite para assistir aos episódios anteriores da minissérie. O card com a playlist completa aparecerá no final do vídeo. E assistir na ordem correta ajuda a compreender profundamente esses ensinamentos. E esse foi o terceiro capítulo da minissérie Joseph Murphy Revelado. A história e os segredos do poder do subconsciente, aqui no canal Transforma Mente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.